Oi pessoal, como sugerido vamos falar um pouquinho mais sobre Débora, mas antes quero falar duas coisas. A primeira é que algumas pessoas estão sugerindo usar algum filtro, algum fundo, alguma técnica tal. Olha, me desculpe, eu não tenho habilidade para essas coisas e a minha intenção única quando eu faço algum vídeo aqui é de compartilhar com vocês alguma lição bíblica que considero importante. A outra coisa que quero falar é que com relação a algumas pessoas que têm me atacado, me ofendido por causa do meu posicionamento em relação a alguns assuntos considerados polêmicos, eu quero dizer que a minha bússola de vida é essa, é a palavra de Deus. E se não está aqui, não considero verdade. Eu considero verdade é o que está aqui. Fora disso, me perdoe se você não concorda com o que não procede da Bíblia. Contudo, respeito sua opinião e desejo que Deus o abençoe. Bom, vamos para Débora. E eu vou ler no capítulo 4 de Juízes, né? E gostaria que, se depois você puder, que também tirasse um tempinho para ler Juízes capítulo 4, certo? Então, no versículo 4 do capítulo 4, começa assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Débora, a gente vai perceber que em todo tempo a Bíblia faz questão de nos deixar claro que se trata de uma mulher, né? Que está passando por toda essa situação narrada. Profetiza, mulher de Lapidote. Por que mulher de Lapidote? Para nos dar a impressão, a certeza, a consciência de pertencimento. Ela tinha um marido e julgava a Israel naquele tempo. Mas não quer dizer que ela governava Israel. Débora julgava Israel no sentido em que ela se assentava embaixo da palmeira, em frente à sua casa, e nas montanhas de Efraim, as pessoas iam até ela para poder pedir conselho, né, sobre assuntos civis, sobre assuntos jurídicos, enfim, de várias ordens. Então ela aconselhava o povo, ela não governava o povo. Naquela época, naquela sociedade, não havia rei para governar aquele povo. Haviam juízes, 12 juízes. E então se tratava de uma sociedade que estava fora dos propósitos de Deus. Quando a gente lê o final do livro de Juízes, a gente entende que era um povo que estava agindo de forma contrária à vontade de Deus. É um povo que estava entregue aos seus desejos, de forma desenfreada. Pois bem, no versículo 6, lemos que mandou ela chamar a Baraque. Débora manda chamar Baraque. E diz o seguinte: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens? E olha, continuando no 7. E farei ir a ti para o ribeiro Quison a Sísera, comandante do exército de Jabim. O que está acontecendo aqui? Havia sido dada uma profecia por Deus, dizendo que era para Baraque enfrentar o inimigo do seu povo, o inimigo do povo de Israel. E então Débora lembra Baraque dessa profecia. Só que Débora não toma para si a liderança militar e toma frente da situação, da batalha. Não, ela manda chamar Baraque. O que Débora está fazendo aqui? Se colocando no seu lugar de ajudadora, auxiliadora, submissa ao papel designado por Deus à mulher. Ela não toma liderança. Ela lembra Baraque da profecia de Deus. E então, no verso 8, diz que Baraque respondeu a Débora dessa forma: se vires comigo, irei, se não vieres comigo, não irei. Covarde. Ao homem foi dado o dever de proteger a mulher. Nesse caso aqui, Baraque estava colocando Débora em risco e manipulando Débora também. No 9, diz assim: ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será... Olha só, Débora repreendendo Baraque. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera, o comandante do exército inimigo.
E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. E agora, no verso 14, encontramos Débora encorajando novamente Baraque, dizendo: desponte, porque esse é o dia que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Olha, Débora encorajando Baraque: vai, confia no Senhor, né? É o dia que o Senhor preparou. Lembra-te da promessa, da ordem, da profecia do Senhor. E continua dizendo: porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Então, Débora, né, atendeu seu pedido, foi com ele, mas ela não desce para a batalha, ela fica no seu lugar, ela o encoraja, né, ela o repreende antes, depois o encoraja, mas ela fica no seu lugar, ela não toma frente, nem liderança militar, né, naquela situação. E nós lemos agora no verso 15 que o Senhor derrotou o povo inimigo de Israel. E depois dessa derrota, Sísera, que era o comandante do exército inimigo, foge a pé. E ele vai bater na porta de um aliado do seu povo, né? Que era Éber. Éber, que era aliado do povo inimigo de Deus. Só que quem recebe Sísera é sua esposa, Jael. E Jael era uma israelita. Ela sabia quem era Sísera. Então, Sísera pediu para entrar, pediu algo para tomar, estava muito cansado, pediu para dormir ali. E ele orientou dizendo: olha, se alguém bater aqui e perguntar se tem alguém, você diga que não tem ninguém de diferente. Ele queria descansar, estava procurando um lugar seguro para se esconder. Jael ofereceu leite, coberta, uma forma para ele dormir. E quando ele dormiu, ela pegou uma estaca, um martelo, acertou a cabeça dele e o matou. Imagino que Jael estava diante de um grande dilema. O seu marido pertencia ao povo que era inimigo de Deus. E agora, o comandante do exército, né, inimigo de Deus, estava em sua casa. Mas o marido pertencia àquele mesmo povo inimigo. Então, ela tinha que tomar uma decisão. E a decisão dela foi salvar o povo de Deus, o seu povo. Ela ficou do lado de Deus. E nós encontramos aqui exemplos preciosos. Primeiro, exemplo de uma mulher que entendeu o posicionamento de mulher. Ela entendeu o papel dela como mulher, papel este designado por Deus. Então veja, em nenhum momento Débora tomou para si liderança. Não, ela chama Baraque, ela passa para ele o papel de liderar, de governar, de ir à frente. Nós temos um outro exemplo triste de covardia. Baraque, ao invés de proteger a mulher, Baraque a coloca em risco. E então Baraque é envergonhado. Lembra que Débora o repreendeu dizendo: olha, então não virá de sua mão a morte do inimigo. E ainda para aumentar a vergonha, viria pela mão de uma mulher. E foi assim que aconteceu. E temos também o exemplo de Jael, né, que escolhe ficar do lado do povo de Deus, ao lado de Deus. Ela faz essa escolha. As feministas cristãs se apoiam na história de Débora para argumentar em favor do pastorado feminino. Mas nós precisamos entender que Débora profetizou. Não cremos mais em novas profecias. A nossa profecia está contida neste livro. O que passa disso não cremos ser verdade. Enfim, naquela época existia, né, o dom de profecia e Débora era profetisa. Mas ela não ensinava no púlpito, na congregação reunida para homem, para mulher. Ela não fazia isso. Débora não exercia papel de liderar, de governar, nem liderar militarmente, nem ensinar no púlpito para o povo todo reunido na igreja. Ela não fazia isso.
nem governava, porque ela entendia que eram papéis designados por Deus para o homem. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Ela encorajou Baraque, ela não foi à frente dele. Mas Baraque, omisso, negligente ao seu papel de homem, de líder, além de colocar Débora em risco, ele evidencia a negligência daquela sociedade com relação aos papéis dos homens. E se tratava de uma sociedade que estava fazendo muita coisa errada, contrária à vontade do Senhor. A gente encontra isso no final do livro de Juízes. Então, não é correto dizer que Débora foi um exemplo de feminista bíblica, nem de longe. Débora foi auxiliadora, encorajadora, respeitando o seu papel e o seu lugar de mulher. Ela sabia qual era o seu lugar. E Baraque, Lapidote, os 10.000 homens, não fizeram o seu papel, não realizaram o seu papel de homem em proteger a Débora, mas eles colocaram Débora em risco. E é isso que tem acontecido. Onde há uma pastora, há um homem negligenciando o seu papel. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos encoraje, para que nós mulheres mais velhas ou mais experientes, possamos sim ensinar as mais novas, conforme Tito nos orienta na palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos conceda graça para que possamos compreender cada vez mais os nossos papéis de homem e de mulheres, para nós mulheres, e que os homens também possam compreender cada vez mais os seus papéis e agir com liderança, agir conforme Deus orientou, conforme deve ser. A mulher não precisa se sentir inferiorizada por se considerar auxiliadora. O próprio Deus se definiu como auxílio do seu povo. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos encoraje, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver em conformidade com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que Deus nos ajude também a ensinar a outras mulheres para a glória dele.